Com o Diego Amorim, que está aqui conosco. Você que está nos acompanhando no YouTube, já observa aí o Diego na nossa tela também. Tudo bem, Diego? Como vai? Bom dia para você. Que prazer falar contigo aqui. O prazer é todo meu. Bom dia, Roberto Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Eu sou um baita privilegiado, rapaz. Trabalho só com gente que eu admiro. Era Mauro Talhaferri, Michele Trombelli, que eu vi anos atrás ganhando prêmio ainda na outra emissora, Heródoto Barbeiro, agora Roberto Nonato. Eu ia dizer que eu cresci ouvindo Roberto Nonato, mas isso ia acusar a idade? Então melhor não, né, Nonato? Olha aqui, Diego, é porque eu comecei muito cedo, né? Então é possível. É verdade, é verdade. E você viu que o Diego também veio na nossa paleta de cores, Total. né? Essa equipe é muito sintonizada, é uma coisa assim... Eu que não ia vir de branco e verde hoje, viu, Nonato? Não, chega. Basta que o microfone Sou São Paulino, Brasil, que já é verde. Exato. E nos representa. Aqui a gente tem também, então, uma corintiana, um São Paulino e um palmeirense. Cadê o Santista? E outra tem São Paulina aqui, essa daí veio de vermelho hoje. Sim, São Paulina. Opa! Os Santistas estão só na nossa audiência aí. Porque... Muito estão bem, estão com a cabeça inchada. Cabeça inchada, tá um problema pro Santos hoje. Ô Diego, a gente volta e meia em eleição, discute o chamado outsider. Fulano é um outsider na eleição, pode surpreender, pode ser que ele apareça bem nas pesquisas, ele não tem vícios e por aí vai. Mas, em outras palavras, o Diego, o que é exatamente um outsider na política? Essa palavrinha ficou na moda, você tem toda a razão, Nonato. Assim, a tradução literal dessa palavra em inglês, outsider, é estranho, intruso e forasteiro. A gente pode entender o outsider como alguém que é de fora da política, de fora do mundo político e que ele quer de alguma forma, por algum motivo, entrar na política. Mas a gente tem alguns nomes que acabam bagunçando esse conceito. Por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, que foi presidente até o ano passado, ele era de dentro da política, ele era deputado federal, foi deputado federal desde 1991, tinha 30 anos de carreira no Congresso Nacional e se colocou como um outsider. Então, não devemos confundir outsider, que é alguém de fora da política, com alguém antipolítica, com alguém que nega a política, que foi como o Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro se apresentou inicialmente, depois acabou fazendo o jogo ali do Centrão. A gente viu toda essa história ao longo desses 4 anos. No Brasil, nós ainda não elegemos para presidente da República um outsider. A verdade é essa. A gente viu Donald Trump nos Estados Unidos, um empresário que sai de fora da política e chega ao comando dos Estados Unidos. A gente tem um caso muito pitoresco que é de um comediante na Ucrânia, né, o Zelensky. A gente tem o próprio Milei agora na Argentina, que também é um outsider. Mas aqui no Brasil, vamos pegar a partir da redemocratização. FHC, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda. Ele tinha sido senador, depois foi ministro da Fazenda e ministro do Itamar Franco. O Lula teve uma vida inteira política, dentro dos sindicatos, dos metalúrgicos, no ABC, fazendo política a vida inteira. Por mais que ele não tenha tido um cargo eletivo, ele estava ali envolvido dentro da política sempre. A Dilma tinha sido secretária no Rio Grande do Sul, ministra de Minas e Energia, chefe da Casa Civil do Lula, foi criada ali, foi montada, moldada dentro da política para assumir a sucessão do Lula. O Temer é um político, nasceu político, né? Foi secretário de Segurança em São Paulo, foi deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, chegou à presidência ali após o impeachment da Dilma. O Bolsonaro, como eu disse há pouco, foi vereador por um tempo curto, pouca gente se lembra disso, no Rio de Janeiro, e depois ele foi deputado a vida inteira, desde 1991. Jair Messias Bolsonaro estava dentro do Congresso, trabalhando como deputado federal aqui em Brasília. O que acontece geralmente quando vem um outsider, aqui eu estou falando agora da realidade brasileira mesmo. A política não gosta de alguém que vem de fora, sabe? Eles são aqui, corporativistas, estão ali fechadinhos. E chegou alguém de fora, eles acham estranho. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez não seja o melhor, mas o próprio Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Tá certo que nós estamos falando do ex-juiz e do ex-procurador da Lava Jato, que foi para cima na Operação Lava Jato da política, com todos os erros e acertos, mas foram completamente repelidos pela política. O Dallagnol foi cassado pelo sistema, como o ouvinte quiser chamar, e o Moro hoje vai ter o seu julgamento lá no TRE do Paraná.
Então, quando alguém entra de fora e não joga esse jogo, e aqui eu não estou falando necessariamente de algo antirrepublicano, mas quando ele não começa a dançar a dança da lógica da política, a política tende a repelir essa pessoa. A gente vê alguns outsiders. O Dória é um excelente exemplo. É um exemplo bom aqui em São Paulo, né? Maravilhoso exemplo, Michele, porque eu escuto muito aqui em Brasília, né? Eu pergunto, poxa, mas por que o Dória, por que a política não abraçou o Dória? Era um cara, enfim, pode amar ou odiar o Dória, mas ninguém pode negar que ele é trabalhador, que ele trouxe ali muito da carga da iniciativa privada para dentro da política. E aí me disseram justamente isso, que ele não entendeu o jogo político. Certa vez eu ouvi que o Dória, quando vai sentar para conversar, Nonato, com algum outro político, ele bota o celular, um cronômetro, tocando aqui, ó, na frente, e quando acaba o tempo que ele determinou para aquela conversa, ele levanta e vai embora. É um timer, né? Um pouco dessa vida corporativa. E na política não, a política não tem tempo, né? A política aqui em Brasília, a gente disse, acontece à noite. O pessoal se reúne de madrugada aqui nas casas no Lago Sul, em alguns restaurantes que ficam até tarde, e vai até o fim. Mas o Dória é um excelente exemplo. Obrigado, Michele, por trazer o exemplo dele. Quando a gente vê algum outsider entrando na política, geralmente ele entra para deputado, para senador, né? Começa ali devagarzinho, ele não vai direto para presidente da República. No Brasil, repito, a gente não teve ainda esse outsider no Palácio do Planalto. E como é que esse outsider entra no Congresso, como deputado, como senador? Geralmente com dinheiro, que aí ele não precisa convencer o cacique do partido a dar muita grana para ele do fundo partidário, e a gente falou ontem do fundo eleitoral também aqui no Conexão Brasília. Então é um cara que se banca, que se autobanca, né? Que paga a sua campanha, ou ele representa um grande segmento, ele é do agro, ele é do Ministério Público, ele é daqui, ele é daculá. E aí os partidos, a política, acolhem esse camarada por interesse, por ver que ele tem grana e por ver que ele tem uma representatividade dentro daquele determinado setor. Para presidente no Brasil é uma eleição muito difícil, porque é um Brasil muito grande, muito diverso. Então, a pessoa precisa ter carisma, precisa ter popularidade, precisa ser nacionalmente conhecido. Muitas vezes ele é conhecido ali na sua região, mas é difícil colocar ele do ponto de vista nacional. A gente tem o Romeu Zema em Minas Gerais, a gente tem o Ratinho Júnior no Paraná, a gente tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que são da política, que não são outsiders, mas o Romeu Zema era um outsider, que virou governador de Minas Gerais. Está aqui um outro exemplo. Mas que nacionalmente eles têm dificuldade ainda de se colocarem por conta dessa peculiaridade que é a eleição geral no Brasil. Para concluir, eu queria trazer alguns nomes de outsiders que vez ou outra surgem no Brasil e que até hoje não conseguiram se viabilizar. Pelo menos até aqui, como eu disse, se um outsider chegar ao Palácio do Planalto, vai ser uma novidade no Brasil. Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, o nome dele voltou a ser falado aqui em Brasília nos últimos dias, um ou outro colunista deu uma notinha, o pessoal está tentando testar o nome aí do economista Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que não é filiado a partido algum e hoje ocupa um cargo estritamente técnico aqui em Brasília. O apresentador Luciano Huck, que nas duas últimas eleições gerais também teve o seu nome ventilado e deixou para dizer se seria ou não candidato aos 45 do segundo tempo ali, né? Da última Vários vez ouvintes foi citando ali... ele aqui, viu, Diego? Vários ouvintes citando Olha aí, ele aqui. que coisa. O Luciano Huck, ele não é da política, mas ele acabou se envolvendo nos últimos anos com a vida política. Ele faz questão de, mesmo como apresentador de TV, se colocar, dar a sua opinião sobre os assuntos, usa o programa que ele tem para se posicionar, muitas vezes, do ponto de vista ideológico e politicamente também. Ele tem uma boa convivência com a política, tem amigos políticos, o Paulo Artung, que a gente entrevistou aqui na Nova Brasil recentemente, ex-governador do Espírito Santo, é um grande amigo do Luciano Huck. A gente tem a empresária Luísa Trajano, que é Magazine Luiza, estou aqui dizendo o nome do grande conglomerado que ela criou, que também, nas últimas duas eleições, teve o nome dela citado ali em algum momento da campanha. Ela nega qualquer intenção de entrar na política. A gente tem de maneira mais pitoresca também, mas não vamos fechar os olhos para isso, porque tudo é possível na política, o próprio comediante Danilo Gentili, que se colocou como uma maneira quase folclórica, brincando ali que seria candidato à presidência, mas ele tem muita relação com o MBL, aquele Movimento Brasil Livre, e o nome dele chegou a ser testado em algumas pesquisas na última campanha presidencial também. Um outro exemplo para finalizar é o do também apresentador e nosso colega jornalista José Luiz da Atena, aí em São Paulo, que toda eleição
fica batendo na trave também. É o Vez ou novo outra a Silvio gente Santos escuta da falar. política. É o novo Silvio Santos da política, o Datena. Exatamente, Michele. E o Datena, assim, às vezes é para presidente, é para prefeito, é para senador, é para governador, para todos os cargos possíveis e imagináveis, o Datena já foi cogitado, ele não nega e aí quando chega lá na frente acaba não se consolidando. O fato mais recente envolvendo o Datena foi uma foto que ele divulgou, que eles divulgaram também nesta semana ao lado da Tabata Amaral, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, e com o Márcio França, ex-governador, ministro do governo Lula. Então, vejam, o outsider raiz, o outsider fora da política, ainda não assumiu o Palácio do Planalto no Brasil. Vamos ver se isso um dia vai acontecer. Tem vantagens, que é uma dessas que o Nonato disse ao me chamar aqui para esse comentário. É alguém sem vícios, que a gente espera que não tenha os vícios da política, né? Que tenha um olhar estrangeiro sobre a forma de fazer política. Por outro lado, ele é muitas vezes pejorativamente taxado de um aventureiro, alguém sem experiência, alguém que não tem estofo, que não tem musculatura para encarar o dia a dia da política. E se de fato for uma pessoa muito ingênua no sentido não de não ser maliciosa, mas ingênua no sentido de não compreender o jogo político de Brasília, sim, pode acontecer desse outsider colocar o pé na esplanada dos ministérios e ser completamente engolido pelas cobras aqui de Brasília. Então, o ideal seria que um dia a gente tivesse, talvez, um outsider ou não, mas alguém com um olhar sem vícios para a política brasileira, mas que tenha experiência, que também não chegue achando que vai mudar o mundo em 2 dias, porque ninguém consegue fazer isso. Não existe salvador da pátria, nem mesmo entre os outsiders, Nonato. Isso só... muito menos entre os outsiders. Só na novela, né? Você falou do Silvio Santos, o Silvio tentou, né, no final dos anos 80, e a candidatura 89, exatamente. Acabou sendo impugnada posteriormente, ele não saiu. Seria um baita de um outsider com todos esses ingredientes: carisma, projeção em nível nacional, bem falante, bem eloquente, etc. Empreendedor, Exato. né? Tem tudo. Diego, é isso. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, bem-vindo, Nonato. Viu? Amanhã, Nonato vai ser introduzido ao mundo encantado do resumo musical do Diego. Como é que é isso? Aqui o resumo, ele faz o resumo da semana na política, com uma bela cantoria. A gente ótimo, dá uma aquecida na voz aqui. O Nonato é bom de cantoria também, quem sabe ele te acompanha, viu? Canto mal, mas eu gosto. E pós-festa da firma, eu ia pedir eu ia pedir pro Nonato fazer a segunda voz, mas com esse vozeirão, segunda voz, eu vou desperdiçar, né? Eu vou ter que fazer a segunda voz bem baixinha. Eu vou te passar as músicas. Vou te passar as músicas, viu, Nonato? Até amanhã. Valeu, Diego. Até amanhã, bem-vindo, valeu.